Buenas para quem é de buenas, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Luiz Borges, eu apresento o programa Falando como Artista todas as terças-feiras aqui na nossa Web TV Bela pelo canal YouTube. Você que estiver chegando e quiser compartilhar, quiser dar aquele joinha lá para poder o YouTube entender que tem importância o que a gente está fazendo aqui, né? Isso aí é muito importante para a gente. Bom, eu como não sou ator, a atriz está aqui embaixo, eu sempre leio todo o texto para que as pessoas entendam com quem a gente vai conversar hoje. A gente vai conversar com Rodrigo Cachoeira. Ele é ator, professor de arte, figurinista, dramaturgo e artista visual. Graduando em artes cênicas pela Universidade de Brasília e pós-graduado em História da Arte pelo Instituto Mineiro de Formação Continuada Minas Gerais, MG, né? Deve ser de Minas Gerais. Pós-graduado em Teatro, Transtorno e Espectro Autista pelo Instituto Univitória, EAD, desde 2013, trabalhando com projetos artísticos, culturais e montagens teatrais na cidade de Brasília e atualmente no Rio de Janeiro. Ao longo da carreira como figurinista e artista, teve o privilégio de desenvolver trabalhos com grupos importantes da cena teatral brasiliense e carioca, entre eles os Argonautas, Grupo 1, Quarto, Grupo Liquidificador, Companhia Mandacaju, Companhia Sorria Pode Entrar, Duo Companhia de Dança, Grupo Estrada, entre outros, e atualmente integra o musical Fafá de Belém como assistente de figurino. Produzir estéticas por meio do figurino sempre foi um sonho de consumo e vestir teatro e a dança não é tarefa fácil. Requer olhar, escuta e muita verdade. Ele diz que tem desenvolvido atualmente um pequeno acervo de acessórios para composição de figurinos como máscara, colares, tiaras, brincos, pulseiras, customização de chapéus e sandálias. Como arte educador, vem pesquisando formas de desenvolver oficinas de interpretação de texto, com corpo, voz e cena com crianças e adolescentes, do projeto Encenando Baixada, Nova Iguaçu. Grande parte dessas experiências são importantes para a construção deste currículo artístico que exemplificam a trajetória dele como artista até o presente momento. Nossa, o cara faz coisa pra caramba. Eu faço pelo menos umas 2 coisas, eu acho, e já me sinto cansado. Mas não vou comparar, logicamente, a minha geração com a geração dele. Eu não falo idade. Falo que os mais jovens hoje, né, fazem bastante coisas que na minha época, normalmente a pessoa tinha uma profissão só. Não fazia tantas coisas. Hoje você tem que ter multifacetária para viver numa cidade como uma grande cidade, né? Uma pergunta, inclusive, que eu vi aqui: Minas, Vitórias, Brasília, Nova Iguaçu, da onde é esse nosso entrevistado, que eu não conheço. E não vai conhecer, eu vou apresentar agora Rodrigo Cachoeira. Rodrigo Cachoeira, mais uma vez. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Rapaz, eu tava vendo aqui quanta coisa tu faz, cara. Assim, eu acho que em função dessa modernidade, dessa coisa que a gente vive hoje, né? De fazer trocentas coisas. Você sabe que às vezes eu me pego vendo televisão, mexendo no celular, pegando o garfo para poder na boca e comer. Eu falei, peraí, mas algum tempo atrás eu só jantava, eu estava jantando, não estava vendo televisão, não estava no celular. Né? É uma coisa muito louca, porque o mesmo momento que você está fazendo, mas é automático, é inerente à nossa vontade às vezes. Você está fazendo uma coisa Luiz, e está respondendo todos, outra. Eu não sei Todo mundo, né? Vocês travando muito. É verdade, a gente fica numa... Não sei, bom, novas gerações virão e vamos ver o que vai acontecer. O que vem? Eu não. Celular longe na hora que eu tô comendo. Boa noite para todos. Mas eu vejo que tu escreve, rapaz, lá no grupo do Ritmo Carioca só aparece teu áudio. Eu não sei que tanto tu faz daquele áudio de lá, cara.
Porque muitas das vezes o programa de acessibilidade para escrever não sai como eu quero. Eu digo uma coisa, ele acaba, na maioria das vezes, transcrevendo errado. Aí eu tenho que ficar gastando áudio, né? Eu sei que às vezes é chato, né? É enjoativo, mas na maioria das vezes é o único jeito de eu me expressar. É isso. Bom, Rodrigo, seja bem-vindo. Eu vou fazer a nossa apresentação, que sei 2 semanas já que eu não faço a apresentação, descrever para os PCDs, tá? Eu sou um homem negro, de barba e bigode brancos, bem brancos, né? Estou usando uma camisa coral, que, né, ou pode ser laranja também, né? Uso óculos. E do meu lado estava o Bruce Maciel, depois aí ela vai fazer a apresentação para os PCDs. Eu acho que ela caiu. Bruce, por favor. Boa noite, Bruce Maciel, falando com você, Rodrigo, a todos, boa noite, da Bela, que seja uma bela live. Eu sou moreno, sou alto, cabelos escuros com as partes já brancas nas laterais, olhos escuros, uso óculos, estou de short, estou de blusa, sentado a uma cadeira, em frente a uma mesa branca, com um tripé e o celular fazendo a live. Aí ela tá no ar? Ou caiu? Eu acho que ela caiu. Travou. Gente, ela mora na Vila Isabel. Ela falou que lá a internet é complicado. Mas vou deixar ela aqui. Se quando ela estiver ouvindo, ela fala comigo. Rodrigo, por favor, a sua descrição, por favor. Eu sou o Rodrigo Cachoeira. Eu estou usando uma regata marrom. Estou com um chapeuzinho preto, estou usando alguns colares que eu mesmo produzo, um colar é vermelho e o outro é marrom, eu tenho barba preta, eu sou claro, tenho pele clara, sou branco, estou em uma sala de escritório com alguns livros no fundo, uma planta, eu acho que basicamente isso. Exato, obrigado, querido, pela sua descrição. Nada. Bom, quero mandar um abraço aqui para, deixa eu ver, o Nedilson. Nedilson, eu disse obrigado por estar acompanhando. Compartilha, viu, Nedilson, aí, por favor. Eu espero que não seja só nessa live que você acompanhe, não, tá? Que as próximas lives que eu me acompanhe também. Senão eu vou te cobrar, tu sabes disso. Senão eu vou te cobrar. Bom, Ayala, você consegue nos ouvir, Ayala? Para fazer a descrição? Estou te ouvindo bem. A minha internet está bem lenta. Consigo. Eu sou a Ayala Rossana, uma mulher negra, estou de cabelo preso, uso óculos de grau. Meu óculos é de grau preto. Estou com uma camisa branca e vermelha de listras, sem brinco, sem batom, sem maquiagem. E é isso. É isso. Gente, vou te dar, então, vou aproveitar já que a sua internet está deixando tu fazer a live. Por favor, comece por ti a perguntas. Boa noite, Rodrigo. Prazer estar aqui. Boa noite. Com você. Boa noite. Entrevistando um artista, é sempre um prazer para mim. Boa noite, Luiz e Bruce, a quem nos escuta e nos vê nesse momento aqui na nossa live. Bem, Rodrigo, eu quero que você primeiro comece falando como é que foi que começou todo esse seu interesse mesmo pela arte, né? Porque o seu currículo é vasto, né? Você trabalha com crianças, com adultos, né? Crianças com autismo, mas veio um processo de antes, né? Como é que esse bichinho da arte te incomodou a ponto de você entrar e levar ela como profissão na sua vida? Ok. Esse bichinho que me picou, ele vem de uma fazenda em Minas Gerais, porque eu sou neto de lavradores. Então, em Minas Gerais, as minhas tias, minha mãe e a minha avó, elas plantavam algodão, colhiam o algodão, faziam a tira do algodão, a linha do algodão, e depois fazia roupa e fazia tapete e fazia. Então, para mim, elas já eram artistas. Então, eu já
eu já venho dessa coisa de que eu já vi a arte acontecendo dentro do quintal da fazenda, com as minhas tias, com a minha avó, e aí a minha avó tinha um tear no fundo do quintal, então eu vi aquilo ali, aquela estética me chamava a atenção. Então vem daí. E aí também vem desse lugar de que eu gostava muito de me expressar quando eu estava com a minha família ou quando eu estava sozinho, gostava muito de desenhar, então eu já me via nesse lugar de ser visual e também brincava de encenar coisas na casa da minha família, peças que eu mesmo inventava, eu criava histórias, aquela coisa da criança que quer se expressar de alguma forma. E minha mãe, que tinha um olhar muito apurado sobre os filhos, né? Ela falou, um dia, quando eu tinha 5 anos, ela falou que ela via em mim um artista. E eu lembro dela falar isso e não entender o que era. Mas ela gostava muito de assistir novela, mesmo na televisão precária que existia por ali. Então ela me falou essa palavra e eu fiquei com dúvida, será artista? Então, essa abelhinha que me picou vem desse lugar, né? Da minha mãe ser uma mulher que faz crochê, que faz renda, e da minha avó que fazia cobertores e tecia, né? Aquelas coisas ali para uso próprio, né? Já que eu era de uma fazenda e a gente morava e era subsistência, né? Plantar para colher, fazer a própria roupa. Então eu venho desse lugar. E do desenho também. Então, na minha infância, eu vivi muito livre em uma fazenda. Então, eu brincava sozinho, eu brincava com os meus primos e gostava sempre de criar peças. E eles não entendiam muito. E eu também não entendia o que era isso. Mas depois que eu fui crescendo, aí veio a etapa de estudar sobre, né? Então, acho que minha raiz vem daí, das minhas tias e da minha avó. Assim, acho que foram as pessoas que me influenciaram, de certa forma, com esse primeiro olhar visual, né, sobre essa estética, assim, que era arte, né, para mim vem desse lugar. Eu acho que a Ayala... Borges, a Ayala caiu. Eu não sei se ela conseguiu ouvir também tudo. Liga o microfone aí, Borges, acho que o seu tá fechado. Mas, enfim, enquanto a Ayala não volta, ou o Borges não liga o microfone, então eu vou perguntar. Durante o seu release lá, que o Borges discorreu pra gente, né, você fala sobre a dança, que a dança você escuta e é a verdade. Fala um pouco sobre esse conceito pra gente. Então, quando eu vou falar de um exemplo de uma peça que eu participei, que foi o Racho do Céu, com um grupo da CIA de Dança, do CIA de Dança em Brasília. E a dança, muitas vezes, ela é dançada, mas ela não é escrita, né? O público, ele assiste e ele traz para ele o sentimento que ele está vendo ali, esteticamente falando. E eu fui convidado a escrever um roteiro para que esses atores conseguissem entender o roteiro, para que assim eles conseguissem dançar aquele roteiro. E foi a primeira vez que eu escrevi para dança. E foi complexo. Por quê? Porque eu tinha um tema, que era o sertão, eles estavam falando sobre o carcará, sobre a chuva, e o quanto era importante a chuva nesse contexto do sertão, né? Porque a chuva ela é esperada o ano inteiro. Então, eles tinham essa identidade e esse conceito para o espetáculo, mas eu fui convidado a escrever para que esses artistas, que muitos deles eram atores e bailarinos, pudessem ter um roteiro e conseguissem, a partir desse roteiro, trazer o corpo e a expressão e mesmo criar os personagens dentro dessa estética. Então, eu acho que essa é uma das referências que eu tenho de dramaturgia, de dança, né? Que eu acho que é bem complexo quando você pega um trabalho assim para escrever sobre. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande sobre o que está sendo produzido. Mas quando você tem um conceito e quando você ouve um pouco o diretor sobre o que ele quer daquela estética e o que ele quer para o público dele,
você consegue viajar, né? Então, eu fui buscar fontes sobre como é que era a chuva, como era o sertão, o que era o carcará, que pássaro era esse, o porquê desse pássaro dentro dessa história. Então, o Rodrigo, né, Rodrigo Mena, que é um artista e bailarino de Brasília e diretor, ele me deu todo esse conceito, e eu consegui construir dramaturgia para essa peça. Inclusive eles estão repetindo essa peça, eles repetiram essa peça agora em julho, né, de 2025, com outras referências, mas buscando esse mesmo texto, né. Então é diferente quando você escreve o teatro e para a dança. Existem dois lugares bem interessantes de se escrever. Sim, e também eu vi que você trabalha, né, utiliza o trabalho com espectro autista. Fala um pouco pra gente. Eu tenho licenciatura em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Então, eu dei aula para crianças do ensino fundamental e para adolescentes do ensino médio. Então, eu peguei todas as faixas etárias, ensino fundamental, médio, infantil, e eu vi que dentro dessas turmas de sala de aula existiam muitos PCDs e existiam muitas crianças autistas, crianças com déficit de atenção, e várias outras, né, vários outros diagnósticos, como a gente pode colocar assim, né, e aí eu vi que, para a minha experiência dentro da sala de aula, que foram 6 anos, eu precisava de buscar alguma educação continuada nesse sentido, já que eu era educador e artista, né, então eu fiz essa pós-graduação em TEA, em transtorno de espectro autista, para entender um pouco o público que eu estava imerso ali, né, que são os alunos. E aí, esse trabalho, ele é muito interessante porque você tem vários suportes dentro do transtorno de espectro autista, né? Você tem suporte 1, o 2, o 3. Então, cada criança, quando ela é identificada com autismo, né, quando ela tem um diagnóstico, você consegue acompanhar e você consegue traçar uma trajetória para você conseguir dar aula, chegar até ela, conseguir fazer com que ela entenda o processo do teatro, por exemplo, que é a minha linha de pesquisa, né, a partir de alguma didática, que a gente cria uma didática para aquelas crianças a partir do suporte que ela tem. E aí eu posso citar um exemplo de um aluno, por exemplo, que era o Bruno, que era um aluno do 2º aninho, e que ele não conseguia ficar sentado na sala de aula, e eu precisava de que ele fizesse uma pintura para mim, que era o trabalho final da disciplina. Então, eu vi que ele ficava o tempo inteiro andando no fundo da sala, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para o Bruno, né? O que eu posso criar para ele, para que ele também seja incluído dentro dessa pintura? Aí eu peguei 2 cartolinas, uma coisa muito simples, peguei 2 cartolinas, colei uma no fundo da sala de um lado e outra no fundo do outro lado, e deixei uma mesa próxima a ele com as tintas, e falei, se você quiser pintar, você pode pintar. Você pinta desse lado, se você quiser, você pode pintar daquele lado. E aí eu fui observando se ele realmente ia, em algum momento, fazer esse comando, né? Ele não gostava muito de olhar, ele não era visual, porque o TEA também tem a criança que ela não consegue ter uma conversa a partir do olhar, outras não gostam do toque, outras não gostam de socializar, então existem várias características dentro da própria criança. Então, eu percebi que na primeira vez não funcionou, mas na segunda vez ele já começou a observar a cartolina. Então, às vezes é bem processo mesmo, sabe? Você tem que deixar o tempo dela. E aí o Bruno começou a observar a cartolina, ele parava e ficava observando, e depois ele observou a tinta. E depois ele levou a tinta para a cartolina. Então, é um processo. E no final ele me deu o que eu queria. Então, você precisa de criar uma didática
quando você observa a criança e não fingir que ela não existe dentro da sua sala de aula, porque eu acho que grande parte dos educadores não tem tempo para isso, às vezes são 30 crianças e cada uma tem a sua dificuldade, mas você precisa de criar algumas expectativas dentro daquilo, porque senão a criança vai para ali e ela não foi educada, ela não saiu de lá vazia. E eu, como artista, eu achava isso horrível, assim. Então, eu criei algumas didáticas para lidar com esses alunos. Essa é só uma experiência, só para vocês entenderem como é que trabalhar de teatro às artes visuais. Já que você disse didáticas para poder utilizar com os alunos, você ainda continua com esse trabalho? Como está em Brasília essa situação? Então, hoje em dia eu moro no Rio de Janeiro, né? E aí eu estou dentro de um projeto que é um projeto lá da Baixada, que é um projeto em Nova Iguaçu, em Rancho Fundo, que é na SECOM. A diretora de lá é a Andréia, e ela trabalha com algumas crianças, e ela viu o meu currículo e falou, será que a gente consegue trabalhar o teatro com algumas crianças que têm TEA e tal? Eu falei, sim. E lá tem crianças ditas normais, né, que a gente coloca como normal, e as outras que têm vários contextos sociais, e aí eu tô dentro desse projeto, trabalhando também com essas crianças. Então, para eles, trabalhar o texto é muito complexo, né, porque você precisa de montar uma peça. A última peça que a gente montou foi o Hamlet, né, do William Shakespeare, e eu trabalhei o silêncio, algumas cenas eu trabalhei os silêncios com as crianças que tinham dificuldade com a palavra, então eu trazia a mímica, eu trabalhei com a mímica, e deu certo, né? Algumas crianças que não tinham muita socialização fizeram cenas individuais, e as que eram mais sociáveis eu fiz cenas com ela, com um grupo mesmo, né? Então a gente começa a trabalhar essas características do aluno que não fala muito, e como é que é a cena para começar, como é que você desenvolve essa fala. Então, existe isso, né, dentro do processo. Então, são crianças que muitas vezes vão para a sala de aula e não querem ficar lá fora, porque tem medo, né, tem medo de se expressar. Então, a gente dá outras falas para eles. Os alunos que têm mais dificuldade de se expressar e de leitura, que existe muita criança que não lê, às vezes está bem avançada no 4º ano do ensino fundamental e não consegue ler. Então, são crianças que dentro do teatro você dá outra função. Por exemplo, você vai fazer a sonoplastia, você vai cuidar da cenografia. Porque no teatro a gente tem os elementos teatrais, né? Não existe só o texto. Existe a sonoplastia, existe o figurino, existe a cenografia, existe o próprio texto. Então, para cada característica que a criança apresenta, e dentro da SECOM, então, são critérios diferentes para crianças diferentes, eu vou enquadrar essa criança dentro de um processo mais tranquilo para ela se sentir produtiva também. Então, não dá para excluir, a gente tem que incluir, mas com respeito à criança, né, porque não adianta você falar, você vai ter que fazer, você vai ter que apresentar. Não é assim. Então, você deixa ela atrás, na coxia mesmo, se ela quiser. Se ela quiser só tocar uma gaita, e essa gaita ela está compondo essa atmosfera dentro da peça, que ela faça a gaita, que ela esteja ali, mas que ela esteja presente, que ela faça presente dentro dessa peça, né? Eu acho que é isso, assim, trabalhar com as crianças que têm qualquer tipo de transtorno ou qualquer dificuldade de aprendizado, você precisa de estar atento ao que ela pode te dar, né? Muitas vezes você determina a função e ela te dá coisas maravilhosas. Não é essa coisa de estar sempre no perfil do ator, né, do aluno ator que está na frente, que está falando, que é bom, né, que a gente tem essa coisa do, ele é bom, né, ele é um bom ator. Não, quando você trabalha com criança, você dá o mínimo, você faz uma sketch pequenininha, às vezes com uma poesia, com uma frase, e se você consegue em 6 meses fazer ela dizer uma frase, isso pra gente é maravilhoso, sabe? Não, você não precisa de uma peça inteira para falar, poxa, eu fiz um trabalho legal, e depois ela dizer para o pai que gostou da aula, que quer voltar, né, que quer falar para o amigo ir fazer também. Então, é isso. Acho que eu falo muito, né? Eu queria te falar uma... Pode seguir aí, Borges.
Eu queria primeiro fazer uma observação, em cima dessa observação, desse gancho, né, que o Bruce deixou. A gente sabe que há algum tempo atrás, talvez uns 10 ou 15 anos atrás, não se viam, não tinham esse cuidado, esse olhar que muitos profissionais. Oi? Alô? Eu acho que o microfone dele não está funcionando, né? Também ouvi o Borges caindo. Então toca aí, Ayala. Voltei. Voltou. Segue aí. Eu estou falando que há 15, talvez 15, 20 anos passados, talvez as pessoas não tinham esse olhar para o profissional, como isso é um profissional da área que a gente estava falando, de PCD, de crianças autistas, talvez não enxergasse esse profissional com tanta seriedade que é enxergado hoje. Eu digo, não que ele tenha aberto a porta, mas ele deu, não é empurrado a porta, ele simplesmente arrombou a porta, que é o Mion, né? Que ele tem um filho, né? Que é espectro autista, e ele foi a pessoa que as pessoas começaram a ter um olhar com mais atenção para os profissionais que já trabalhavam com isso. Na sua opinião, você acha que você sente essa diferença antes do Mion botar para o mundo todo, para o Brasil todo, que ele tinha um filho autista? Mudou alguma coisa no teu profissional? As pessoas olham com um outro olhar, que antigamente era internado como loucos. Ninguém sabia, ninguém tinha conhecimento, ninguém ia estudar, ninguém ia saber, principalmente nas cidades do nosso Brasilzão, que é, né, imenso, um país continental, nos interiores, as pessoas nas capitais têm maior informação, têm acesso. Mas no interior do nosso país a verdade não é essa, né? Talvez a informação não chegue com tanta rapidez como chega nas grandes cidades. Então, muitas dessas crianças, ao invés de melhorar, deviam piorar, né? Pioravam porque os pais não sabiam o que é, internavam a criança como louco. Mudou alguma coisa para ti? Você hoje tem um outro olhar para a sua ação? Vocês estão me ouvindo? Porque deu um delay aqui. Estão me ouvindo, né? Sim. Ok. Eu acho que tudo que a gente tem acesso socialmente, pelos meios de comunicação, né? Eu acho que tudo que você tem acesso, você, de certa forma, você pega aquilo como uma referência. Então, assim, se tratando do filho do Mion, que é um artista, que é uma pessoa comum da sociedade, né, e que está dentro dos meios de comunicação, falar publicamente sobre um filho que é autista, né, e todas as dificuldades que ele tem de criar essa criança, todo o carinho que ele tem para criar o filho, levando ele a entender qual é o processo dele como criança, assumir o diagnóstico, dar a ele todo o acesso à educação, à própria terapia mesmo, né, ao acompanhamento, faz com que outros pais, pelo menos que eu enxergo, né, de estar atento também ao filho, né, porque a criança, a partir dos 5 anos, ela começa a dar muitos sinais algumas dão sinais a partir dos 2 anos, né, quando a fala não vem, quando a criança faz movimentos repetitivos. E aí eu digo para você, eu tenho certeza que quando a gente consegue identificar que o nosso filho tem uma diferença, que ele é diferente, e você com todo carinho entende que essa criança precisa de um tratamento, você consegue também assumir para a escola, para os meios que essa criança está inserida, essa condição dela, né? Eu acredito que os pais, e tem muitos pais que negligenciam esse tratamento, e aí isso dificulta muito a parte educativa, né, quando a criança vai para a escola.
Porque quando você sabe que essa criança ela é diferente, ela tem um diagnóstico, você como professor, você já recebe essa criança de outra forma, né? Então você já encaminha ela para algum lugar especial. Os educadores que têm essa sensibilidade, porque muitos não dá tempo de ter, né? Porque se você fala da escola particular ou da escola pública, nós temos salas superlotadas. Como lidar com os diagnósticos dentro dessa sala, já que o pai quer que o aluno seja tratado como todos os outros, né? E, infelizmente, no Brasil, nós não temos escolas especiais suficientes e profissionais suficientes, né, para atender essas crianças. Nós não temos esses lugares ainda, né? Então, a criança que tem um transtorno, ela vai para uma escola pública, ela passa por bullying, porque as crianças, elas não têm uma sensibilidade, né? Elas são verdadeiras. Então, ela vai passar por bullying. E aí, quando você também tem uma criança que ela consegue entender que o coleguinha dela tem um diagnóstico e que é especial, ela também tem uma sensibilidade. Então, é a informação. Eu acredito que é a partir da informação que você consegue a sensibilidade do educador, a sensibilidade da escola, a sensibilidade de casa e a sensibilidade da sociedade também. E hoje a gente tem uma identificação, né? O governo começa a pensar sobre isso, porque antigamente, como você mesmo, Luiz, colocou, as crianças eram colocadas em internatos, né, em manicômios mesmo, né, em lugares insalubres, onde ela precisava só de um tratamento para uma questão, e ela era colocada como uma pessoa inválida, né, uma pessoa que vai crescer com essa aberração, porque muitas pessoas foram internadas nesse sentido. E não com um olhar que depois a saúde mental foi diagnosticando ao longo dos anos, né? Porque é fácil você ter a saúde que cuida do ferimento, do acidente, e não ter a parte da saúde que cuida da saúde mental, né, das pessoas. Então, quando você tem profissionais empenhados em diagnosticar mesmo, em entender esse processo social, né, da criança, a partir da criança mesmo, e nós temos na sociedade muitos adultos que não sabem que são autistas, que não sabem que têm transtornos. Não estou falando só desse recorte, né, porque foi a palavra mais forte aqui, né, sobre o TEA. Então, tem muitos adultos que ainda lutam e vivem numa sociedade que não entende o que esse adulto é, né? Então, ele leva isso para o trabalho, ele tem dificuldade no trabalho, ele tem dificuldade de entender, ele tem dificuldade de leitura, ele tem dificuldade de ter uma família, de constituir uma família, ele tem dificuldade de uma relação. Então, porque são pessoas que cresceram e não tiveram esse lugar. Hoje as crianças podem, hoje a gente tem acessibilidade. É lógico que no interior é muito mais difícil, mas a comunicação está chegando aos poucos, né? O celular, a internet está chegando aos poucos. Hoje a gente vê que o interior está começando a andar nesse sentido. Então, eu acho que o mais importante é quando o pai consegue perceber que o filho é diferente e assumir isso e ter o carinho de colocar o filho onde ele deve estar, né? E isso não é segregar, não. Isso é agregar. Eu digo isso como educador. Quando eu vejo que o pai chega e fala, olha, meu filho tem um problema na fala, mas ele está indo para fonoaudiólogo. Eu, como educador, não vou expor essa criança lá na frente do palco, porque ela vai ter problemas e os alunos e os amiguinhos vão rir. Então, eu vou colocar ela em outro lugar até que ela consiga me dar o que eu preciso. Então, a gente lida aí com sentimento e com sensibilidade, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante, a sensibilidade a partir do olhar de cada criança, adolescente e adulto também, né? Porque a gente vive em uma sociedade que existem muitas pessoas que não sabem, que vivem, né, com diagnósticos assim. Exatamente porque na infância ou na adolescência, e mesmo na fase adulta, não buscaram entender esse processo. É isso aí. Ayala, aproveita-te.
Não, eu estou até refletindo muito sobre essa questão, né? Porque a gente tem vários influenciadores, e um deles é o Ivan Baron, né? Que é um influenciador muito forte, né? Que tem limitações físicas, porque as limitações elas são diversas, né? A surdez, a cegueira, né? O autismo, está todo dentro desse quadro do PCD. Mas, assim, eu quero saber de você como a arte ela influencia e possibilita, né, para essas crianças, esses jovens, você que está dentro de sala de aula, você que trabalha com arte, né? Como você vê o desenvolvimento dessas pessoas quando você leva a arte para elas através do teatro, através da dança, o teatro falado ou da dança, né, que são os movimentos. Como é que você vê o desenvolvimento delas? O desenvolvimento vai de acordo com cada criança, né? Cada criança tem uma forma de se expressar dentro dessas limitações. Se ela é cadeirante, ela tem uma limitação, né? Ela se expressa de uma forma. Se ela é surdo-muda, ela se expressa de outra forma. Se ela tem transtorno de espectro autista, é de outra forma. Então, é como eu falei, eu vejo que elas se desenvolvem a partir do olhar, é a primeira coisa. Então, o fazer teatral, ou o fazer artístico, a arte, ela te busca a partir do olhar. Se você não tem a visão, ela te busca a partir do tato. Então, a gente trabalha muito essa questão dessas 5 identidades, né? É o tato, a visão, é o cheiro. Então, a gente começa dessa sensibilidade que a gente coloca na mão, e aí a gente, a partir desse diagnóstico, dessa sensibilidade, qual é a parte mais sensível dessa criança e é onde eu posso trabalhar com ela. Então, a gente trabalha e identifica crianças e vê esse movimento acontecendo dentro da sala de aula a partir desse lugar, né? Então, é a sensibilidade a partir do tato, né? Como é que a gente pode criar materiais para que essa criança tenha a mesma sensação de alguém que está vendo aquilo, né? Então, a gente, como educador, a gente consegue identificar dentro desse processo, né, do teatro, uma criança que às vezes não tinha o contato visual com os amiguinhos de classe, porque ela não tem isso, né, ela não consegue fazer esse contato por conta de uma condição dela. Você, a partir de alguns exercícios, e aí a gente trabalha com alguns pesquisadores, né, porque a gente está sempre pesquisando alguém importante lá atrás, porque nada se cria, a gente vai lá e pesquisa. Por exemplo, tem uma educadora e uma dramaturga e uma professora de teatro, que é a Viola Spolin. Você, como atriz, deve saber sobre a Viola Spolin, né, que faz jogos teatrais. Então, ela tem um jogo dela que todo mundo usa, que é o espelho, né? Então, o espelho é quando você coloca uma criança na frente da outra e ela tem que ficar espelhando. Em determinado momento, aquela criança vai fazer o contato visual com a outra, ainda que seja difícil para ela, e aquilo ali já é um processo, já é uma formiguinha, né? E aí eu vejo que muitas crianças que não têm, que fala com você aqui, mas está te ouvindo, e ela não é menos inteligente por conta disso, mas ela não gosta do contato visual. E a partir desses exercícios pequenos, a gente consegue fazer com que essa criança se aproxime da outra, e aí, se aproximando de a gente faz um exercício do grupo, e de repente ela já está inserida dentro do teatro e ela nem percebe. Então, é muito sutil, né? E o teatro, ele é importante porque ele é sutil, ele é expressivo, e ele consegue trabalhar com várias crianças, independente de idade ou de classe social, enfim. Quando você trabalha o teatro, você trabalha expressão. Então, independente de onde você vem em sua condição, esse olhar sensível do professor, e, claro, do professor que busca trabalhar e ir atrás de formas de educar, você consegue trabalhar crianças que têm muita dificuldade, e é visível para mim, né? Você perguntou, né, sobre como é que é ver isso, como é que eu faço isso, como é que acontece, e eu vejo que acontece. Então, em 6 meses eu consigo ver a evolução de uma criança só a partir desse exercício, por exemplo, falando só de um recorte para a gente entender.
Então é isso, sabe? É uma criança que você identifica, porque existe a individualidade, não dá para a gente falar que não existe. Então você capta primeiro qual é a condição dessa criança, a partir desse olhar, se ela é mais sensível a partir do cheiro, do olhar, do tato, né? Então você vai identificando e depois você cria ferramentas para que ela também se sinta importante, como eu falei anteriormente, né? Então é visível que trabalhar com crianças que é portadora de algum PCD, algum portador de alguma necessidade, é importante e também é possível, né? A gente que trabalha em teatro vê que é possível. Rodrigo, existe também o lugar do desenvolvimento pessoal de cada uma, né? Porque a gente tem um lugar de achar que todo mundo que vai fazer teatro vai se tornar ator, né? Ou atriz, não é. né? E não é assim, não, né? Porque uma criança autista, ela pode desenvolver um lugar de querer trabalhar com figurino, né? Porque ela é mais tato, como você falou, de trabalhar com tintas e de desenhar mesmo, né? Fazer croquis. E isso vai desenvolvendo também esse lugar sensível para a descoberta desses profissionais para o futuro do teatro, né? Sim, claro. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta, Luiz. Pode. Pode, depois eu vou colocar a pergunta de um internauta aqui no visual para ele responder. Posso falar ou você vai colocar a pergunta? Pode. Você falou, né, da sua infância em Minas, e eu quero saber, eu estou voltando lá rapidinho, porque eu quero saber quais as influências que você traz, né, desse seu lugar, dessa fazenda, Minas tem muito o Grupo Pontapé, né, o Grupo Galpão, que é o mais conhecido, um grupo conhecido nacionalmente. Minas tem um celeiro cultural muito forte, né? E eu quero saber quais as influências que você traz para a sua vida de sala de aula, profissional. Primeiro, começa com as teatralidades, que eu só descobri que era teatralidade quando eu comecei a trabalhar o teatro, né? E aí eu comecei, desde criança, então voltando aí à Fazenda, tinha a Folia de Reis, que é muito forte em Minas Gerais. E a Folia de Reis traz a máscara, traz uma história, né? Tem um contexto, assim como o Carnaval, né? Traz essa coisa da folia. Inclusive, a minha pós-graduação em História da Arte traz esse recorte das teatralidades, então eu mergulho dentro da Folia de Reis, aí tem o Bongado, aí tem o Carnaval, tem o Carimbó, que, na verdade, eu descobri que eram teatralidades dentro da faculdade, né, quando eu fiz artes cênicas na faculdade. Então, eu falei, nossa, isso é uma pesquisa interessante. Então, vem desse lugar de observar a Folia de Reis como criança e achar aquilo o máximo, assim, porque existia muita cor, né, existe personagem, existe máscara, existe uma história por trás disso. Então, eu, como criança sensível, muito sensível mesmo, a partir do olhar, comecei a ver que aquilo ali era diferente, né? E aí as influências no teatro, depois que eu fui para a universidade, vem de alguns grupos de mambembe mesmo, né? O Galpão é um dos grupos que eu acho incrível, assim, que eles trabalham a teatralidade, né? Traz o teatro de rua, porque essas festividades e essas teatralidades vêm da rua. Se você para pensar o recorte da Folia de Reis, ela vem para a rua. O Carnaval, ele vem para a rua, trazendo uma história, trazendo personagens, trazendo um enredo, trazendo música, trazendo cor. Então, ele também vem para a rua. O Carimbó é uma roda, é um lugar de rua. Então, a minha influência vem desse lugar de observar. E as minhas pesquisas, grande parte delas, vem para a rua. O meu primeiro grupo de teatro, que foi o Tacaqui, a gente fez uma montagem do Pequeno Príncipe, que era todo mundo do sertão. Então, a gente queria levar teatro para isso em Brasília. Levar teatro para crianças que não tinham acessibilidade nas cidades satélites. Então, meu grupo, a gente se vestia e ia para a rua. E começava a tocar o tambor, e as crianças iam aparecendo em um parque, e a gente fazia a peça ali. Então, as minhas influências vêm muito dos grupos, né, que fazem teatro para a rua, né, então é muito interessante.
E mergulhando um pouco nos estudos sobre teatro, tem aí um pouco da comédia dell'arte, que eu acho que é um lugar lindo assim de se pesquisar, e também que traz essa coisa do circo, né, traz essa coisa do teatrão, com acessibilidade, com material reciclado, que vem de carroça e vem passando pela cidade, e transforma aquele lugar, depois vai embora. Então, eu acho que as minhas influências vêm desse lugar, de observar a rua também. Até porque eu não tinha muita acessibilidade aos teatros, né? Isso, eu fui fazer uma formação em Brasília e eu só fui assistir uma peça de teatro muito depois. Então, é isso, assim. Eu não tinha acesso ao teatro, né? O movimento do teatro italiano. Eu fui ver isso quando eu estava na faculdade. Mas aí a minha influência desse teatro que já acontecia na rua, do carnaval, que eu era encantado, porque eu assistia todos os desfiles e minha avó não gostava, porque ela era evangélica, e não gostava de eu ficar até tarde assistindo o carnaval, e o carnaval vai até tarde. Então eu lembro de ficar escondido, ligar a televisão, ficar quietinho assistindo o carnaval, às vezes não estava nem ouvindo a música, mas eu estava assistindo. Então, vem muito disso daí. Eu sei que vocês também vivem um carnaval muito forte aqui no Rio. Então, é um recorte também da minha pós-graduação. E é muito legal você falar isso, Rodrigo, porque essa sensação e esse conhecimento do carnaval como um teatro a céu aberto, isso é muito novo também, né? Porque a gente não tinha isso. Com certeza, né? Com certeza. Que o palco era a Sapucaí ou a Sapucaí da sua cidade, né? O palco da Sapucaí no Rio. Claro. É isso, né? Rua, né? A luz, aquela iluminação plena, né? Aqueles personagens. E a gente vai entender isso depois que a gente começa a entrar na faculdade, academia, né? Exatamente. É a informação, né? A informação faz com que você fala, nossa, mas eu já vivi isso lá na minha infância. E agora isso é importante, isso está dentro desse roteiro, né? É um estudo sobre, e quando você vai ver, é estudo sim. Tem pessoas estudando sobre isso, tem pessoas que estão fazendo documentos, né? Porque toda vez que você vai para o teatro, que você vai para as artes visuais, que você faz qualquer tipo de movimento, que aqui nós temos muitos comunicadores, né? E no grupo nós temos comunicadores, quando a gente é do teatro, a gente comunica. Então, você coloca essa arte para acontecer. Então, você comunica de alguma forma. E quando você comunica, você tem um monte de coisas que comunicam junto com o que você está comunicando, né? Então, ali você tem música, você tem arte visual, você tem desenho, é híbrido, né? A arte hoje em dia é híbrida, né? Ela é contemporânea. Então, agora que começam a pensar sobre o carnaval como teatro, né? Então, olha só, né? Quanto tempo, né? A gente tem para assumir algo que é tão grandioso, né? Para mim é o teatro mais incrível, assim. Enfim, é muito incrível falar sobre carnaval, porque o carnaval tem tudo que o teatro tem. Ele tem o texto, ele tem a música, ele tem os personagens, ele tem as alegorias que contam a história. Enfim, é muito lindo. Então, deixa eu fazer a pergunta para ti aqui, da pessoa que manda no celular, mas eu não tenho olhando no celular, ele botou aqui na tela e tu responde para ele, por favor, tá? Tá bom. Vou ver se eu consigo ler. Eu leio para ti. Sobre esse projeto, recentemente, você os apresentou Hamlet. Você pensa em apresentá-los algo mais nacional, mais nosso tipo? Suassuna, por exemplo, quem pergunta é a Nedilson. Sim. Então, toda vez que a gente fecha um projeto, ele já foi apresentado. E aí, sobre essa coisa de trazer aqui para o nosso contexto, né? Eu penso muito que quando a gente vai apresentar, e aí eu entrei dentro dessa instituição, eu sempre consigo planejar algo que vá abrir os horizontes para a criança de que o teatro ele já existiu, ele tem um fundamento, ele tem alguns pensadores, e aí por isso eu trago primeiro o William Shakespeare, que é tipo pioneiro lá atrás, para que depois a gente consiga mergulhar no teatro brasileiro. E aí é interessante essa pergunta, porque a gente vai começar a trazer, né, porque lá eu trabalho com alguns outros professores,
E no final desse circuito que a gente fez, né, para as crianças entenderem alguns teóricos, né, do teatro, pensadores do teatro, porque William Shakespeare, as pessoas montam ele o tempo inteiro, né? Então, para a criança conhecer um pouco esse contexto também do teatro internacional, né? E depois vir para o brasileiro, a gente falou assim, a gente pensou, aí agora a gente precisava de trazer alguns poetas brasileiros, né? Para essas crianças verem, para elas verem que elas criam identidade. Nós temos muitas crianças pretas, né, dentro do projeto, e aí a gente trabalhar um contexto também dentro de artistas, né, que tem essa fala, que tem esse lugar também super importante. Aí a gente pensa no Ariano Suassuna, a gente pensa em Machado de Assis, a gente tem muitos artistas, né, muitos pensadores, na verdade, muitos poetas. E aí o teatro ele pode surgir de uma poesia, né? Então, nós temos muita coisa a pesquisar. Então, eu mergulho um pouco nessa coisa de mostrar para eles que existe um teatro que vem antes e mostrar para eles também uma linha do tempo. Então, lá na SECOM, nessa instituição, a gente trabalha com a linha do tempo. A gente traçou uma linha do tempo e aí a gente vai, a partir dessa linha do tempo, né, de como era o teatro, de onde ele vem, passar por alguns artistas. E aí a gente parou em William Shakespeare. E aí a gente vem para o Brasil, que é um outro contexto, e aí a gente traz a identidade brasileira, seja na dança, seja nas artes visuais, seja no teatro. Então a nossa ideia em 2026 é trazer os artistas brasileiros, porque faz esse recorte da linha do tempo. Porque para você ensinar, você precisa de traçar uma linha do tempo, que é o que eu faço como educador. Eu falo assim, no ano 1500 estava acontecendo isso no Brasil. Existia teatro nesse momento? Então a gente situa a criança e aí você fala o que estava acontecendo dentro daquele movimento, qual era o movimento artístico, se era o romantismo, se era o impressionismo. Aí você mostra uma gravura, esse daqui era o romantismo. Os artistas estavam fazendo isso, isso e isso. No Renascimento, século XV, tinha esse recorte, nós tínhamos Leonardo da Vinci, que estava pintando a Mona Lisa, coisas muito que eles vão ver na sala de aula em história, né? Apesar de que os livros mudaram muito, e a sociedade está mudando. Então, são esses recortes. Então, a linha do tempo, ela te situa o aluno e te dá possibilidades de você apresentar artistas do contexto do convívio deles também. Em Nova Iguaçu tem muitos artistas, atores, artistas, escritores, né, com livros publicados. Então a gente vai trazendo as raízes também e as pessoas mais próximas dali, né? Claro. Ele te pergunta uma outra coisa aqui, saindo um pouco do professor para o artista, ator em si. Como surgiu o grupo Sorria Pode Entrar? E que tipo de mensagem dentro do trabalho que vocês passam para o público em geral? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim para cá para estudar também, né, fazer a minha pós-graduação em História da Arte. Eu me vi na necessidade de fazer contatos. Conheci um grande artista, que é o Chris Oliver, que é um artista de Nova Iguaçu, que inclusive ele está dentro desse processo comigo lá na SECOM, que é um grande artista, um ator incrível, com uma bagagem maravilhosa. Ele tem um grupo de pesquisa que hoje a gente está dentro dos meios de comunicação, no Instagram, no Facebook, a gente cria materiais audiovisual com contextos sociais, né? Então a gente tem, primeiro, nós somos atores, nós somos 4 atores, nós temos Chris Oliver, temos Anderson Lima, e temos Dani Poti, e eu, Rodrigo Cachoeira. Nós criamos personagens com humor, porque nosso canal é humor, mas ele é um humor sério, que fala também sobre contextos de saúde, contexto no sentido da religião, né, dessa seção da religião, né, desse contexto religioso. Nós falamos um pouco sobre as referências
de alguns artistas que a gente acredita, brasileiros, né, para construir os nossos personagens. A gente tem Chico Anísio, nós temos o próprio Paulo Gustavo, né, que traz um lugar dessa hibrididade, né, no sentido do ator. E nós trazemos questão de saúde, falando sobre HIV, nós falamos sobre o PrEP, trazendo esses personagens mais isso de uma forma humorada, né, então quem quiser dar uma olhada, o arroba Sorria, pode entrar. Nós falamos um pouco sobre o contexto do candomblé, nós temos recortes sobre o candomblé, de uma personagem que se chama Naninha, e ela fala sobre como é educar a partir de um respeito com a religião, né? Então ela fala, por que existe a farofa dentro dessa questão? E aí tem o outro personagem que responde, né? Então ela é como se fosse uma infiltrada nesse meio, e ela quer saber sobre como é, por que fazer, para que fazer. E aí tem o outro personagem que responde, com um estudo, é claro, com embasamento, com estudo. Então, é comunicação também, é uma forma de informar. Nós falamos sobre a igreja evangélica, a gente cria minisséries dentro do canal, e aí a gente cria série pelo menos com 5 episódios, com vários contextos. Então, quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente cria uma pequena minissérie. Quando a gente vai falar sobre religiosidade, a gente cria uma outra série. Então, são recortes. Falamos sobre o alcoolismo, falamos sobre o HIV, então, falamos sobre o preconceito. Tem uma série que a gente está postando agora, fala sobre preconceito, sobre como é uma pessoa de cor estar dentro de um condomínio com piscina, e como é que é o convívio dele, como é que é o olhar do outro a partir desse lugar eu estou aqui, eu vivo, eu sobrevivo, eu estou aqui, eu faço parte, né? Então, nosso canal, ele traz humor com seriedade, e eu sou muito grato por estar no Sorria Pode Entrar, porque eu, como ator, aprendo muito, porque eu sou um ator de teatro, né? E você trabalhar com audiovisual é outro lugar, lidar com a câmera é outro lugar. Às vezes você se olha e fala, nossa, que horrível isso. Mas eu estou pesquisando também, então é o horrível, é o ridículo que vai me levar a melhorar, né, o meu jeito de se expressar na câmera, enfim. Então o Sorria Pode Entrar, ele é um presente na minha vida, e a gente está em 2026, nós fazemos também convites para pessoas, atores, estudantes, né, de artes cênicas. Então a gente faz sempre convites para outros atores participarem, para a gente não ficar só o nosso grupo ali, né? A gente então abre espaço. Então as minisséries, geralmente, a gente abre espaço para outros atores, a gente geralmente fica só fazendo a produção. E aí quem for acessar o canal vai ver que realmente tem muitos outros atores que não somos só nós, né? Nós abrimos espaço para outros atores participar, fazer parte da série. Nós temos uma série, a mais falada, né, a mais comentada, é uma série sobre transexualidade. Como é que é a convivência de uma transexual com amiga, né, falando sobre contextos que elas vivem, né. Então, a gente traz vários recortes sociais com humor, e muitas vezes sério, porque algumas coisas não dá para a gente brincar. Depois eu vou passar o teu contato para ela, que você tem muita figurinha para trocar. Tô vendo que tem muitas coincidências, né, no fato de vocês serem do teatro, né, enfim, ser um ator e uma atriz. Tem bastante figurinha, depois eu vou trocar essa figurinha. A gente vai para a última rodada de perguntas, eu vou começar com o Bruce, para o Bruce perguntar, depois aí faz, e aí eu fecho aqui. Bruce, por favor. Perfeito, tá bom.
Eu tinha muitas perguntas, mas eu tenho que eliminá-las, algumas. Mas vamos lá. É, você falou aí de todo o seu trabalho, né, com a questão do autismo. A gente conversou muito aqui, mas como se faz para se inscrever, quem quiser se inscrever já pensando no ano que vem, ao serviço para gente? Ok. Primeiro que esse projeto ele acontece em Rancho Fundo e geralmente são crianças que moram ali na região, né? Moram em Nova Iguaçu, em Rancho Fundo. São crianças que geralmente estão ali naquele contexto e aí a diretora ela dá preferência para crianças ali da região mesmo, né? São crianças que muitas vezes não têm acesso à arte, às vezes têm acesso à escola, mas não têm acesso à aula de arte, né? Então elas fazem esse projeto exatamente para as crianças terem esse acesso. Eu posso passar o contato depois pro Luiz, o contato certinho para as crianças que moram ali na região, crianças e adolescentes, né? O projeto vai até crianças de 17 anos. Eu posso passar esse contato da instituição, da SECOM, e aí vocês podem também colocar no canal, podem publicar alguma coisa relacionada, porque aí os pais que estão ali próximo, né, e que têm acessibilidade para levar a criança, conseguem, né, fazer a inscrição. Então, aí eles abrem inscrição, né, as turmas, elas vão até 20 crianças. Aí a gente tem 2 turnos, nós temos o turno da manhã e temos o turno da tarde. Então, geralmente, eles abrem para até 20 crianças. Então, são 20 crianças de manhã, 20 crianças à tarde. E esse projeto não acontece só em Rancho Fundo, ele tem recortes. Tem professores que estão em Santa Rita e tem professores que estão em Nova Iguaçu. Então, ele fica ali naquele circuito, né, na Baixada. Mas é super possível as inscrições, né? Eu posso passar os contatos para vocês e aí quem tiver interesse, dá uma ligada, tem o WhatsApp, eu acredito, tem as redes sociais e dá para se inscrever. Perfeito. Ok, e só para fechar rapidinho, Luiz, ele falou aí só mudando de um polo para o outro, né, que o último tópico que você falou foi dos figurinos musical de Fafá de Belém, se puder falar rapidinho. Ah, sim, claro. Fafá de Belém, para mim, foi um presente, assim, né, porque até falar sobre uma pessoa muito importante, que é um grande artista que apareceu na minha vida ao longo desse circuito do teatro, né? Eu fui fazer uma oficina de Martinho da Vila, porque aconteceu o Martinho, Coração de Rei, que foi um musical que falou sobre a história do Martinho da Vila, e aí eles abriram, no final da temporada, eles abriram oficinas de teatro musical para pessoas que tivessem interesse em fazer teatro musical, e eu fui fazer essas oficinas. E lá eu conheci o Gil Santana, que é um grande artista, e ele estava de olho em pessoas, né, tipo, artistas, e eu fui conversar com ele, porque eu sou uma pessoa que vou conversar mesmo, eu mostro o meu trabalho, eu me jogo, muitas vezes eu fico caladinho, mas quando eu tenho uma oportunidade, eu me jogo, com a ajuda também do Chris Oliver, que também conhecia o Jô, falou sobre meu trabalho como figurinista, né? E aí, a partir desse recorte dessa oficina, eu me aproximei mais dele, falei, olha, eu tenho isso, eu tenho o meu portfólio, eu quero te mostrar meu portfólio como figurinista, eu tenho esses e esses trabalhos. A minha rede social está cheia de coisas que eu produzo, né? Máscaras, eu tenho esses acervos, então eu mostrei para ele esse material e ele falou assim, nós vamos fazer Fafá de Belém. E aí ele falou que é super possível estar dentro desse processo. Mas nós, como artistas, a gente sempre fica com o pé atrás, né? A gente fala, não sei, como é que vai ser isso, né? Tem tanta gente no mercado, às vezes a gente acha que não tem, mas tem muita gente no mercado. E aí eu saí daquela oficina com uma sensação de que de repente eu poderia estar dentro do processo. E aí em outubro, que começou mesmo
o projeto, ele entrou em contato comigo e falou, traz seu portfólio, porque a gente selecionou o seu material, vem aqui. Aí eu fui nada mais, nada menos conversar com o Cláudio Tovar, que fez que fez inúmeros figurinos, que é um artista incrível, que é o único ator vivo do Zizi Croquettes, né, que é o amor que eu tenho, porque ele fala sobre a androgenia, né, sobre esse mundo masculino, feminino, que é incrível, não vou nem xingar aqui, mas eu acho incrível. Então eu estava na frente de um cara que era referência para mim, eu falei, caramba, eu vou trabalhar diretamente com ele. Então eu estou produzindo coisas junto com ele, e é incrível, porque ele é um mundo, né, de vivências. Então eu falei, caramba, que loucura, né? Eu estava ali um dia fazendo oficina e hoje eu estou trabalhando com o Tovar, que é uma pessoa incrível, e tem a Lucinha, que está também fazendo uma das Fafás, né? Ela faz a Fafá na atualidade, e aí tem a Helga, que faz a Fafá na Ascensão, quando ela estava ali gravando e tudo, e tem o recorte da Fafá criança, que é feito pela neta da Fafá, olha só que legal. Então, estar ali nesse meio me possibilita muitas coisas, me possibilita ver o musical por outro ângulo, né, e poder produzir também. Então, está sendo muito incrível fazer parte desse processo, porque é um processo que você fala, nossa, a minha mãe ouvia Fafá de Belém, eu via os discos daquela mulher, eu olhava para ela, eu sabia que ela era uma artista, e hoje poder conviver com ela e saber da história dela, como ativista, como uma mulher que estava nos diretas já, uma mulher que estava à frente, que tinha um pulso firme, né? Uma mulher que tem uma história do Pará, né? Que é um lugar onde a gente tem uma história linda, né? Ancestral ali, a Amazônia. Então, contar essa história a partir de uma ótica da vida dela, né? É muito interessante, é muito bonito, assim. Então está sendo muito mágico. A gente é quase um carnaval dentro dessa história dela, né? Um contar, e aí a gente tem algumas teatralidades que vão passando, né? Nós temos o carimbó, a gente tem a história da cobra, a gente tem a história de várias lendas ali dentro, né? O boto, tem muitas histórias que vão costurando, né? Junto. Então, para mim é muito legal, porque eu vejo que tudo que eu estudei de alguma forma reaparece, né? Eu acho que isso é mágico dentro do processo de figurino, de um processo de dramaturgia, enfim. E Fafá está sendo muito interessante. Aí, isso daqui foi um grande presente. Não sei se dá para vocês verem. Eu tenho um crachazinho com meu nome, né, da Fafá de Belém. Então, está sendo muito importante para mim estar dentro desse projeto. Ok, valeu. Sucesso pra ti. Segue aí, Bosch. Obrigado, meu Deus. Valeu. Ela tá na escuta, tio? Ah, caiu, não acredito. Não acredito que a Ayala caiu. Eu ia falar exatamente do trabalho da Ayala, que eu estava vendo o curta que ela fez, que chama Fome, né? Eu assisti há um tempo atrás. Eu assisti há um tempo atrás e eu nem sabia que eu estaria com ela em uma live um dia. Então, que pena que ela não está aí, mas eu vou continuar falando, porque depois, de repente, ela assiste, né? Mas eu tenho ela como influência também. Ela é uma atriz incrível. Ela fez musical com a garra, né? Ela fez o Saltimbancos, ela até deu uma entrevista falando sobre isso, falando como é difícil fazer um teatro quando você não tem patrocínio, né? Ela estava falando sobre patrocínio. Então, eu vejo que o artista, ele realmente é muito carente dos patrocínios. Estava falando de você, Aya, que você caiu. Estava falando sobre como eu te admiro como artista, né? Como atriz. Eu estava vendo o curta que você fez, né? Fome, e o quanto é bonito aquele trabalho, né? E o quanto as pessoas também não têm acesso. E estava falando também sobre como é difícil a gente, como artista, ter acessibilidade e ter contato com as pessoas que apostem no nosso trabalho, né? Eu estava vendo uma entrevista sobre
o seu trabalho, você falando sobre a montagem de saltimbancos, o quanto foi difícil, vocês fizeram figurino, maquiagem, vocês mesmos fizeram a bilheteria, vocês mesmos fizeram a comunicação, e eu acho isso tão importante dentro do processo do artista, porque é o artista que realmente é artista, né? Porque ser artista no Brasil, você tem que ter... Né? Estava vendo, eu assisti algumas coisas suas e vi o quanto... Perdemos um pouco seu som. Você também Exatamente isso. Lugares, não só a Yala, mas vocês também como comunicadores, né, como artistas. Você tirou o fone? Coloca o fone, que o seu som sumiu. Sobre esse lugar também. O som, Rodrigo, seu som sumiu. E vendo você, e hoje estando com você em uma live, para mim é um presente também, sabe? Como artista. Rodrigo, você está o som. Não conseguindo te ouvir. Também batalhando. Manda um zap para ele, Luiz. Luiz. Crianças. Então é muito bonito, muito legal. Eu queria te parabenizar por isso. Deixa eu botar aqui, escrever aqui. Rodrigo, Rodrigo, você está sem som. Eu acho que ela está sem. Tá me ouvindo? Rodrigo, você estava falando e o seu som cortou e está fora do ar. Recoloca aí, por gentileza. Seu som saiu do ar. Tá ouvindo a gente agora? O seu som estava muito baixo. Eu acho que desconectou. Durante a sua... Sim, mas durante sua resposta cortou o som. Tá ouvindo direitinho agora, Rodrigo? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Não, acho que ele não tá ouvindo, gente. Tá ouvindo bem? Não tá ouvindo. Tô ouvindo a Yala somente. Ele não tá ouvindo a gente. Deixa eu botar aqui na tela para ele ler. Eu acho que agora ele paralisou. Deve ter sido lá a conexão dele. Ele até... voltou. Tá ouvindo agora a gente, Rodrigo? Tá, né? Mas ele tá sem som, gente. Você continua sem som. Exatamente. Deixa eu ver escuto o som. Tá voltando. Deixa eu tentar abrir o som dele aqui, peraí. Foi? Fala aí. Tá me ouvindo? Agora foi. Agora sim, Rodrigo. Sim. É interessante você falando, Rodrigo, porque assim, quando a gente faz o Teatro Sem Patrocínio, você sabe até melhor do que eu, que hoje você está em Fafá, fazendo Fafá, e provavelmente tem uma lei de incentivo por trás, né? Tem uma estrutura, mas antes a gente trabalha sem, aqui é o teatro de grupo, né? Esse lugar de grupo, né, da coletividade, né, do teatro na massa, que é muito importante para a gente aprender depois fazer o teatro com dinheiro, né? Que a gente aprende a economizar. Exatamente. E eu obrigada, viu, por falar do meu trabalho, por assistir o meu trabalho, né? Porque eu acho também que isso é um lugar de humildade dentro da nossa profissão, que é tão difícil também, né? Os artistas se assistirem. Né? Então, muito obrigada. E eu quero te fazer uma última pergunta. Eu acho que o Luiz está doido para acabar. Não, a gente ainda tem 8 minutinhos aí. Então tá. Então vamos lá, Rodrigo. Eu quero saber de você o seguinte. Dentro dessa pesquisa do espetáculo da Fafá, porque a Fafá é um mundo, né? É uma artista muito grandiosa, que tem não só a arte dela, mas ela carrega também um país Pará, né? Que vem com ela, que a gente fala, porque o Norte, tem muita emoção cultural também, né? Como é que foi esse processo de você saber por onde começar a desenhar esses figurinos? Porque não é fácil, eu acredito. Né? A gente, quando constrói um personagem, não é fácil, né? Que a gente faz a anamnese e a gente vai buscando essa postura do personagem. E a mesma coisa para o figurino, porque o figurino ele é um complemento, né? Ele faz com que os atores consigam conversar com a gente através dos seus figurinos. Então, eu quero saber como é que foi esse teu lugar de pesquisa e esse começo aí para desenvolver todo esse processo. Na verdade, a gente começa pelo texto, né? A gente faz a leitura do texto, a gente seleciona todos os personagens que vão aparecendo,
E aí a gente vai criando essas características. Como é a história de Fafá de Belém, a gente tem uma pesquisa que é mais tranquila, digamos, né? Porque nós temos personalidades que são a família dela, a tia, e aí são artistas que vão aparecendo, Chitãozinho e Chororó, artistas que vão aparecendo. Então você já cria uma identidade para eles. Ah, como eles se vestiam nos anos 80. Aí você vai fazer essa pesquisa e vai falar, poxa, aqui eu posso desenhar isso. Eles usavam chapéu, eles usavam franja. Então você vai viajando nessas ideias. Ah, como é que a Fafá se vestia quando ela era mais nova? Aí a gente vê que ela tinha aqueles vestidos ciganos, ela trabalhava com a coisa da rede. Então cada personagem, a gente situa ele dentro da história e vai desenhando, né? Como é que era como é que era a Fafá criança, né? Ela era gordinha. Como é que esse personagem é? A gente vai fazer enchimento nele? Como é que vai ser o vestido? Então a gente vai pensando nessas características, como é que o figurino pode trazer uma coisa quase real para uma história, mas que eles tenham uma identidade que não seja roupa, né? Porque figurino não é roupa, figurino é história, né? Ele não pode ser só a roupa. Você não pega um vestido e leva ele para figurino, a não ser que seja audiovisual e precise. Mas o teatro, o musical, ele precisa de uma identidade, né? Ele precisa de ter ali uma customização, de onde vem. Então, falando desse contexto de como a gente cria, a gente vem da Amazônia. Então, a gente falou assim, a gente entrou em um contexto que eu conversei com o Tovar, ele falou, olha, a Amazônia para a gente é como se a gente pegasse uma peneira e entrasse dentro de um rio e puxasse tudo que tem dentro desse rio. Aí a Amazônia para a gente é isso, é o que vem, é a folha, a semente, é a pena do passarinho, é a arara, é a pedra, é o próprio rio. Então a gente pega todos esses elementos e joga na roupa. Então como é que a gente pode criar isso, né? Como é que a gente pode trazer essa coisa da pena dentro de um figurino? Como é que a gente traz a semente? Como é que a gente traz a própria culinária, né? Como é que vem o tacacá dentro desse lugar, né? Como é que vem a comida, como é que ela entra, então são sabores, são a cultura, a própria cultura amazônica, né? As raízes também ancestrais, como é que a gente traz isso, né? Como é que é esse convívio? Claro, com muito cuidado, porque tudo que a gente coloca hoje em cena também pode ter muita crítica, pode trazer muita crítica, né? Essa coisa da apropriação, como é que você usa um cocar indígena dentro de um processo de Fafá de Belém? E como é que a crítica vai lidar com isso? Será que a gente pode colocar? Será que a gente não pode? Será que a gente recua, né? Então a gente traz alguns atores que vêm da terra, que vem ator que tem raiz indígena dentro da peça. Então é possível a gente trazer esse lugar com algumas pessoas de representatividade dentro da peça, entende? Isso é interessante também, Rodrigo. Acho que você deve, não sei como é que você pensa, mas você traz atores da terra, é tão importante, né? Porque a gente está nesse lugar, desse circuito sudeste, e a peça provavelmente vai vir, porque tem esse círculo São Paulo-Rio, que todo teatro faz, né? E aí você traz esses artistas da terra para também dar essa possibilidade, oportunizar essas pessoas, né? Com certeza. E ao mesmo tempo você vê no palco que existe identidade ali, né? Então existe a identidade preta no espetáculo, existe a identidade indígena, né? Existe a identidade branca, porque Fafá é uma mulher branca, né? E como é que ela foi parar naquele lugar? Como é que ela ascendeu naquele lugar, né? Que raízes ela traz? E aí a história dela conta, né? Como é que ela foi parar ali? Como é que ela virou uma mulher de Belém, né? Aí tem a questão também do Ciro de Nazaré, da Nossa Senhora, e aí tem todos esses contextos, né? Que é muito forte para eles também, e é uma identidade. Então, como você pode trazer isso, esses recortes, para dentro de um musical? É complexo, é difícil, porque nem todo mundo que vai assistir acredita. As pessoas, cada um tem a sua religiosidade, né? Como dizem, né? Às vezes as pessoas são mais religiosas do que entendem o processo, por que ela está ali dentro. Eu acredito que
muitas pessoas vão assistir e aquilo ali não vai tocar de alguma forma. Por exemplo, se eu for um evangélico e for assistir o Círio de Nazaré e todas as coisas que estão sendo construídas para aquela figura, talvez aquilo ali não me toque, né? Então, é Fafá de Belém, recorte é Fafá de Belém. Então, eu tenho que estar muito aberto a receber tudo aquilo que vai ser me dado. Então, é isso que eu estou falando, é sobre apropriação, né? Sobre como o público vai lidar com esse recorte da vida dela e como o público tem que estar aberto a receber toda essa dramatização que vai acontecer. Então, existem muitas formas de se criar a partir de Fafá de Belém, porque existem muitos mundos dentro do mundo dela. Essa é a realidade. Esse lugar, né, que você não consegue em uma peça de teatro, um filme, contar toda a história, né, de um artista que tem uma carreira de, sei lá, 30, 40, né, tantos anos como ela, ou tantos outros, né? Então tem essa dificuldade. No caso dela, né, até para vocês fazerem esse recorte, é difícil. No caso dela, são 50 anos de carreira, né? Então, são 50 anos de vivências de carreira, né? A gente está falando só de carreira. Então, são 50 anos onde ela aconteceu muita coisa, sabe? Onde ela foi perseguida, coisas que geralmente as pessoas às vezes não sabem sobre a vida dela, e que nesse musical a gente vai aprender um pouco sobre quem era a Fafá de verdade, né? Porque às vezes a gente vê só a Fafá da Globo, da televisão. Não, existe uma história por trás de toda a luta dela. E aí a gente, com figurino, a gente traz essa identidade da luta mesmo, de como é esse povo, né? A gente traz os atores muito fortes com essa identidade do que é o povo. E a partir dessa teatralidade que eu falei, sobre o carimbó, sobre essas festanças que tem. Rodrigo, dá o serviço da peça para nós, por favor. O serviço? Tá. A gente vai estrear no Teatro Riachuelo, aqui no centro da cidade, no dia 15 de janeiro. A gente vai estar estreando. E estão me ouvindo? Eu caí. Sim, estamos ouvindo. Você falou da data de 15 de janeiro no Teatro Riachuelo, que fica no centro do Rio. Exatamente. E aí vai ter um ensaio aberto também dia 14, no teatro também, para quem quiser ir, né? Um teatro, uma encenação aberta, para quem tiver interesse de conhecer um pouco a estrutura da peça, né? Eles fazem esse teatro. Quero ir. Quero ir. E aí vem essa... Pode falar. Sim, pode dizer. Não, você pode dizer, desculpe. Não, você falou de ensaio aberto e é legal, né? Porque a gente assiste os ensaios abertos e às vezes tem um preconceito contra os ensaios abertos, que acham, vai ter, não é igual a estreia. E quando chega lá, o espetáculo é lindo, tá pronto, né? É lindo. E muitas vezes eu, por exemplo, já fiz isso. Eu já fui assistir ensaio aberto, eu falei... Depois eu fui assistir a peça, figurino, eu falei, nossa, ensaio aberto foi muito mais gostoso de assistir. Foi isso. Sim, você falou da data de estreia, vai até quando, quais os horários, se você já tem? Então, vai ficar de janeiro até março, são 3 meses, né? Depois vai para São Paulo, e aí vai para o Pará, e depois vai para o mundo. A gente tá vendo. Eu estarei lá. Com certeza, merda pra ti, cara. Obrigado, muito obrigado. Para todos nós que somos artistas, né, que estamos aí na batalha, eu acho importantíssimo esse espaço. Muito obrigado por esse espaço. É um espaço de convivência, né? A gente está aqui, esse é um lugar virtual, mas é um lugar também de troca. Eu agradeço muito o contato com vocês, espero conhecê-los pessoalmente. Nas andanças da vida. Parabéns ao Luiz pelo seu trabalho com o Carnaval, com essa comunicação, eu acho incrível, sabe? A Ayala por ser uma atriz incrível, o Bruce por também ser uma pessoa que busca estar nesse meio, né? Que está ali, que está batalhando também, que está buscando. Então nós todos estamos nesse barco e a gente não consegue fazer outra coisa que não seja esse lugar da arte, né? Então, muito obrigado por esse espaço, sou muito grato. Muito grato pelo convite inicialmente do nosso querido Ned, né? O Ned Sapo, que
que teve esse contato com o Luiz e aí me colocou aqui me jogou nesse meio, e eu adoro estar no meio artístico. Sou muito grato também por essa parceria. Eu já quis entrevistar ele, né? Porque ele tem uma história com o cara. Mas ele foi fugindo, não. Quando eu desculpa, mas um dia eu pego ele pelo laço, pode deixar. Um dia ele vai vir aqui conversar com ele. Ele tem uma história no carnaval, que eu já conheço há bastante tempo. Mas que bom que ele fez, que tenha sido feita essa ponte, para que nós pudéssemos conhecer melhor o teu trabalho e a gente trocar essa ideia. Tá? Boa sorte para ti, merda para ti novamente, para todos nós. Tá? É o último programa do ano, está fechando com chave de ouro. A gente, depois de voltar em janeiro, ou depois do carnaval, enfim, vou dar um descanso, que os ensaios começam, os trabalhos começam a aumentar em função que a gente trabalha com jornalismo de carnaval, os eventos e tudo, aí fica difícil de conciliar uma coisa com a outra. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Abraço, Feliz Natal, bom ano novo para todos. Para todos vocês também. Muito brinde com tacacá, sair com peixe para você, Rodrigo. Obrigado, minha querida. Eu vou continuar acompanhando o trabalho de vocês, que é essencial, né? São artistas aqui do Rio de Janeiro. Eu gosto de conhecer pessoas, adoro fazer esses contatos. Muito obrigado de novo, tá bom? Feliz ano novo para vocês. Que a gente tenha muita paz, que a nossa casa esteja farta, a gente esteja com a nossa família ou com as pessoas que a gente ama no Natal, no Ano Novo, que é mais importante. Amém. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.